Um assunto muito importante que a gente vai voltar a falar aqui no All News. Eu queria só aproveitar a presença do professor para entrar rapidamente em mais um assunto importante, professor, em torno dos penduricalhos no setor público, no funcionalismo público aqui do país. A gente teve uma notícia hoje do Tribunal de Justiça de São Paulo recorrendo daquela decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de penduricalhos acima do teto do funcionalismo público nos 3 poderes. De acordo com o entendimento que o tribunal colocou na decisão, não cabe ao STF fixar o regramento, fixar as regras em torno desse assunto e que é preciso um tempo maior para que o Congresso adote as medidas legislativas necessárias. Essa decisão do Dino vale para benefícios criados sem uma lei específica. O ministro deu 60 dias para que os 3 poderes avaliem quais são as verbas justificadas e suspender todas as outras que não têm, então, leis específicas no entorno delas. A medida foi vista, inclusive, a gente está no contexto da discussão do Código de Ética no STF, foi visto por pessoas próximas a Dino ali como um recado ao presidente da Corte, Edson Fachin, que vem tentando criar esse código de ética. Eu queria uma análise sua, porque nas apurações que a gente vê sendo trazidas, professor, vemos muitas pessoas, muitos ministros nas apurações falando para os repórteres de que a discussão do penduricalho está até mais à frente em torno do enfrentamento das questões éticas, da imagem da Corte, do que o próprio código de ética em si. Qual que é o tamanho do que a gente está falando aqui quando torna a trazer para as manchetes a discussão dos penduricalhos? Como que a gente pode avaliar essa decisão da Justiça de São Paulo? Repercussão grande, e a decisão da Justiça de São Paulo, ela acaba sendo interpretada pela sociedade brasileira, pela cidadania brasileira, e tem que ser assim, porque o titular da soberania é o povo, não é o Poder Judiciário, né? Claro que o povo tem todo o interesse de saber como as suas instituições andam. O entendimento do Tribunal de São Paulo está sendo visto como um entendimento corporativista, defensor de uma corporação de ofício, defensor dos interesses próprios, em detrimento de uma decisão republicana prudente, que é a decisão do ministro Flávio Dino. E eu explico tecnicamente por quê, para não ficar no pântano do achismo das ideologias. A Constituição da República, ela, desde o texto originário, lá de 1988, Natália, ela evoluiu bastante, com emenda constitucional atrás de emenda constitucional, no sentido de se estabelecer uma descrição mais minudente em torno do que é o teto constitucional. Se você ler o texto do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que diz como se define o teto constitucional no Brasil, chamado superteto, e eu nem vou ler aqui, porque nós não teríamos tempo no telejornal, tão grande que é o enunciado, você vai ver que o Constituinte se cercou de cautela para que não haja pretextos justificadores de se exceder o limite do teto, que hoje está em 46 mil e muitos reais. Pois bem, ainda assim, com toda essa cautela da Constituição, os órgãos do Poder Judiciário e outros órgãos da República foram entendendo que isso não impede o pagamento de verbas indenizatórias, o que, do ponto de vista conceitual, Natália, Carla e Isabela, faz todo sentido. Porque, de fato, verba indenizatória é verba de indenização. É pagamento por aquilo que não se pagou. Por exemplo, uma gratificação que deveria ter sido paga durante muitos meses ou anos, que o Poder Judiciário reconheceu depois que o erário não estava pagando. Então, condena o erário a pagar aquela indenização. E como o Poder Público não tem verba para pagar de uma só feita, parcela em 36 meses. O problema não é a essência do conceito. O problema é o abuso sobre o conceito. Passou-se a invocar como verba indenizatória um conjunto de verbas que não são indenizatórias para justificar o quê? Pagar-se o servidor público além do limite do teto constitucional. E isso descamba para o campo da imoralidade administrativa, para a violação dos princípios da administração. Pois bem, quando foi agora em 2024, uma última emenda, a emenda constitucional número 135, estabeleceu uma ordem para que o Congresso Nacional edite uma lei nacional, não falo nem de lei ordinária federal, é lei nacional mesmo, estabelecendo padrões fixadores do que vem a ser verba indenizatória. Ora, mas nós sabemos, na essência moral, o que é verba indenizatória. Então, como o Congresso não editou essa lei, os tribunais estão, e órgãos do Poder Legislativo, e órgãos do Poder Público, cada qual fazendo a própria leitura do que é verba indenizatória e o que não é, pagando como verba indenizatória, muitas vezes, aquilo que não tem natureza indenizatória. E foi aí que, numa reclamação
levada ao Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Dino, o ministro, com muita firmeza, com muita altivez, disse: suspende tudo. Suspenda tudo. Porque se nós não temos lei nacional ainda, também não cabe a cada órgão dizer o que é e o que não é verba indenizatória, fazendo com que servidores que estão pela Constituição limitados a R$ 46 mil de remuneração fiquem a receber 70 mil, 80 mil, às vezes mais de 100 mil reais a título de verba de natureza indenizatória, sem acessência, entende? Então, me parece que a prudência está na decisão do ministro Flávio Dino. Não está errado o Tribunal de São Paulo a dizer que ele deveria ter conferido um prazo para o legislador fixar a lei federal. Só que a Constituição não autoriza que o Supremo fixe esse prazo. Então, enquanto o Congresso Nacional não toma essa iniciativa, o que o ministro Dino fez foi interpretar o inciso 11 do artigo 37 da Constituição, dizer que existe um teto, um limite, um sarrafo, e que dali, enquanto não vier lei nacional definindo as coisas, não se pode passar daquele patamar. O que resta agora é acompanhar como é que vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, se o plenário vai referendar ou não a decisão do ministro Flávio Dino, que por ora é uma decisão monocrática. Professor que citou aqui o teto de 46 mil, quando a gente está trazendo aqui para os valores, importante até citar o levantamento do nosso colega Carlos Madeiro hoje cedo, trazendo que quase 4 mil juízes em todo o país receberam mais de 100 mil reais no mês passado, mais do que o dobro desse teto. Então, muito importante a gente entender e traduzir aqui todo o juridiquês, professor, para tratar de assuntos tão importantes. Obrigada demais pela sua participação com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Natália, Isabela, Carla, sempre bom conversar com vocês. Bom jornal, bom trabalho. E a gente segue agora, mas é no nosso intervalo, são só 3 minutinhos para quem está acompanhando a gente na TV, mas continuamos no YouTube. Tempo correndo, como sempre, nesse All News segunda edição, mas queria te ouvir também, professora, sobre esse assunto, inclusive o tom que está sendo dado à decisão do Dino de ser ali um recado. A gente tem divergências tanto entre quem apoia o Código de Ética, quanto entre quem não apoia. Como essa discussão entra nesse momento que estamos vendo no STF, por exemplo? É sempre um prazer, né, ouvir o professor Sampaio. Acho que a gente sempre aprende muito, né, do ponto de vista jurídico e sempre com muito embasamento técnico. Eu vou falar do ponto de vista político, né, que eu acho que é pensar quais são as repercussões disso, tanto na classe política, institucional, quanto entre os eleitores. Eu acho que há um processo, né, isso tem a ver, inclusive, com questões conjunturais, o próprio caso do Banco Master, entre outras coisas, de, enfim, lançar a luz e de ter um pouco mais de accountability, enfim, de olhar, né, para as questões, principalmente do judiciário. Ainda que a gente está já falando de duas coisas diferentes, né? Porque a gente está falando do Código de Conduta, que aí tem a ver com os juízes, principalmente a discussão em torno dos juízes da Suprema Corte, mas não só, né? Teve até o caso da Carmen Lúcia falando de outros juízes, né? Fora da Suprema Corte, e tem a outra questão sobre o quanto recebe, né, o judiciário, e aí inclui, no caso a decisão do ministro Dino, não só o judiciário, mas inclui toda a República, né, inclui funcionalismo público, tanto aqueles que estão no legislativo, quanto no executivo e no judiciário. Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente tem um processo que tem a ver com as pessoas se interessarem mais e de, enfim, querer saber. O que eu diria, de maneira mais geral, é que a gente não pode confundir, no caso principalmente dos chamados penduricalhos, que a gente está falando de uma elite muito pequena do funcionalismo público. Porque outras pesquisas, principalmente de pessoas que estudam, né, gestão pública, principalmente baseado em dados, vão mostrar que, digamos, a vida normal do funcionalismo público são salários muito baixos, de fato, e aí a gente está falando de, por exemplo, aquela pessoa que está ali atendendo na UBS, né, no postinho de saúde, professores, né, que são uma parte importante do funcionalismo público. A gente está falando de policiais, bombeiros, enfim. A gente está falando de funcionários públicos que não têm acesso a esses mecanismos, né? Alguns até, como o professor explicou, que tentam burlar, né, a própria Constituição e que estão ali levando sua vida e trabalhando. Então a gente está falando de uma elite do funcionalismo público que é muito pequena. Mas como os salários são muito discrepantes, inclusive daquilo que propõe a Constituição e do que o funcionário público deve ganhar, acaba que isso tem um impacto econômico grande, porque, enfim, como o professor falou, um juiz, por exemplo, pode receber a partir desses
esses recursos, né, mais de R$100 mil. E a gente viu, inclusive, outras questões envolvendo outros funcionários públicos. Então, acho que é bom separar e é sempre bom lembrar para a gente entender a realidade do Brasil. O mais importante é a gente dar os nomes certinho e dividir aqui os pontos para traduzir esse cenário tão complexo, né, professora?